Bom dia ou boa tarde para você, porque eu não sei que horas que vai entrar esse vídeo, vai sair bem tarde, na verdade, bem atrasado, porque hoje eu tive que resolver aqui uns rolos burocráticos de manhã, então passei a manhã inteira no cartório e é coisa boa, mas chata, né? Foi enrolado o negócio, foi bem demorado lá de manhã. Mas eu quero comentar hoje aqui duas notícias, né? Dois assuntos que eu li enquanto esperava lá no cartório. Uma dessas notícias era um assunto que já estava meio que um burburinho, né? Uns rumores semana passada ou na outra semana, que era o que tinha acontecido com o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho tinha desaparecido, sumiu das redes sociais, não estava dando sinal de vida, havia cancelado a aula dele na outra semana, semana retrasada, e semana passada ele cancelou de novo. E daí a especulação que se deu inicialmente é que o Olavo tinha morrido, que ele tinha, sabe, alguma coisa, alguma complicação, porque ele teve muitas complicações de saúde nos últimos tempos, que ele houvesse morrido, mas não foi confirmado, o negócio ficou no ar e agora se confirmou, né? Agora foi anunciado que ele está com Covid. Olavo de Carvalho está com Covid, não sabemos o estado dele, se é um caso leve, moderado ou grave, não sabemos nada sobre isso, mas ele está com Covid, o que não deixa de ser irônico, porque o Olavo de Carvalho é dessa turma, né, que inicialmente dizia que nem sequer havia pandemia, que era, sabe, uma invenção para causar terror nas pessoas, causar pânico. Ele foi mudando de posição, na verdade, né? Primeiro ele falou que era mentira a pandemia, depois ele disse que era verdade a pandemia, mas era o vírus chinês, uma invenção da China, o vírus para destruir a civilização ocidental, e depois ele disse que ele foi a primeira pessoa no mundo, bem, nos Estados Unidos, a ter o Covid. Isso já em dezembro de 2019. Então, assim, ele inventou várias histórias, foi alterando as histórias, e agora ele está com a Covid. Imaginamos que o Olavo não tenha tomado vacina, porque ele é alguém que defende essa retórica anti-vacina também, então seria também, no mínimo, a hipocrisia dele atacar as vacinas e, ao mesmo tempo, ter se vacinado. Vamos esperar agora para ver o resultado disso, né? Dessa cagada do Olavo de Carvalho, porque, sinceramente, é alguém que certamente, assim como o Bolsonaro, assim como bolsonaristas e olavistas, certamente impactou com a sua retórica para que pessoas não tomassem vacina e morressem. Então aqui tem um desdobramento dessa história. Olavo de Carvalho com Covid, resta esperar agora para ver o que vai acontecer. Mas um segundo assunto que está, de certo modo, relacionado a isso, que foi uma notícia de ontem, né, uma reportagem de ontem do Fantástico. Muita gente me escreveu hoje de manhã perguntando se tinha visto, e era uma reportagem que falava sobre o crescimento de células neonazistas no Brasil, que houve um crescimento exponencial. Aqui a manchete, né, tá no portal do G1 aqui. Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos. Estudiosos temem que presença online transborde para ataques violentos. Pesquisador afirma que há 530 núcleos extremistas no país, reunindo até 10 mil pessoas. Falta de leis contra discursos de ódio causa obstáculos à aplicação de punições para autoridades. Então é uma reportagem bem longa, quase 20 minutos de reportagem, falando sobre o crescimento desses grupos extremistas. Eu posso dizer que, particularmente, não é o meu foco pesquisar os grupos neonazistas no Brasil. Não é o meu foco, porque eu tenho trabalhado muito mais com a retórica mainstream da extrema-direita do que, de fato, com esses grupos mais sombrios, né? Eu trabalho na anticâmara do inferno. Tem pessoas que estão lá, mergulhadas no inferno, analisando esses grupos. Então, assim, eu trabalho com o discurso do Olavo de Carvalho, o discurso do Bolsonaro, o discurso de outras figuras públicas que, de certo modo, legitimam depois, né, avança. Quando a pessoa vai mergulhando nesse universo, avança para grupos extremistas de direita, que daí realmente é um perigo, porque aí pode levar à violência, pode levar inclusive a mortes, né, como a gente vê ao redor do mundo, e no Brasil já aconteceu alguma circunstância ou outra ali, algum tipo de violência que levasse à morte, mas frequentemente você tem ataques de neonazistas pelo Brasil. E agora houve um ressurgimento disso. E a grande pergunta que se faz, né, por quê? Por que nos últimos 3 anos disparou o número de seguidores do neonazismo no Brasil? Por que será? E daí você pode imaginar a relação. Há muitos comunicadores, influenciadores que têm um discurso que abre as portas para isso. Começa ouvindo um discurso de vacina, começa ouvindo um discurso levemente misógino, começa ouvindo um discurso levemente homofóbico, e daí vai gradualmente mergulhando, né? Racista também, vai mergulhando aos poucos em grupos muito mais radicalizados e muito mais perigosos. Você pode pensar que muitas pessoas param no mainstream, né? Muitas pessoas param nesses extremistas de direita na internet, nesses grupos de bolsonaristas, eles param nisso. Mas alguns atravessam esse primeiro gargalo e mergulham realmente nas profundezas. E aí que reside o perigo da violência. Porque assim, o discurso extremista, ele vai
contaminando o debate público, ele vai chancelando certos tipos de preconceitos que não são aceitáveis socialmente, vai chancelando isso de modo que esses grupos mais extremistas e violentos começam a achar que, bem, eu tenho lugar. E aí é uma coisa curiosa, né? Porque assim, quando você estuda a dinâmica de grupos extremistas violentos, há alguns patamares a serem galgados, né? E aqui eu quero até, inclusive, recomendar mais uma vez a leitura de um texto do Fatali Moghadam, que é um psicólogo que trabalha com a dinâmica dos grupos terroristas. E daí ele vai mostrando como há uma progressão, até que uma dessas pessoas vá lá e cometa um ato violento. É preciso que sejam derrubadas inibições psicológicas nossas para não causar mal a outra pessoa. Então é preciso criar um senso de unidade, um senso de comunidade e esse senso de oposição, né? Nós somos os puros, nós somos os justos, nós temos a verdade, nós somos os defensores da civilização, nós somos os defensores da raça pura e os outros são os inimigos, os outros são os impuros, são os degradados, são os degenerados e aí precisa extirpar esse grupo da sociedade. Então é um tipo de formação, né, de uma célula, como mostra aqui a reportagem, de células de radicalização que vão aos poucos forçando essa desinibição da violência. Então é muito perigoso isso, de fato, e como eu falei, há alguns casos, né? A gente pode pensar inclusive em casos recentes, na Nova Zelândia, por exemplo, que teve lá um cara que foi e fez uma coisa horrorosa, né, nas mesquitas. Então é crucial que isso seja neutralizado. E daí o que acontece é que você tem nas redes sociais as pessoas dispersas, né, pessoas que já são propensas a esse tipo de discurso, pessoas que já estão carregadas de ódio, de ressentimento, de frustrações, e elas isoladas não fariam muita coisa, porque sou só eu, né, sou só eu que estou aqui me sentindo assim. Mas quando elas vão para a internet, para esses grupos, elas começam a perceber que, olha só, há outras pessoas que compartilham das mesmas frustrações que eu, há outras pessoas que pensam como eu. Daí começa a se sentir fortalecida e estimulada à violência. E daí nessa reportagem, inclusive, mostra que há grupos no Rio de Janeiro que praticam tiro, que praticam táticas militares nas florestas lá do Rio de Janeiro. Então, realmente vale ouvir essa advertência, vale prestar atenção nisso, porque tem um potencial perigoso. E como eu falei, por que será que isso aconteceu, né? Por que será que essas células estão aumentando tanto nos últimos anos? E há pessoas, né, há muita gente que relaciona isso com a retórica da extrema-direita política, Bolsonaro e outras figuras que vão dando chancela para isso. E eu vou pôr para vocês aqui também uma reportagem do Intercept, que foi a partir de uma conversa que o Demori teve com a Adriana Dias, que é uma antropóloga que estuda esses grupos neonazistas. Pesquisadora encontra a carta de Bolsonaro publicada em sites neonazistas em 2004. E essa pesquisadora, Adriana Dias, ela vai mostrando como há uma relação também de muito tempo entre o Bolsonaro, entre a retórica bolsonarista, inclusive, e grupos neonazistas, que viam o Bolsonaro como se fosse representante de suas ideias. Inclusive, segundo a Adriana Dias, o primeiro grupo que passou a apoiar abertamente o Bolsonaro, o primeiro grupo que encampou o bolsonarismo foram os neonazistas. Não é surpreendente. Convenhamos, não é surpreendente, ainda mais se a gente for pensar, por exemplo, que o governo Bolsonaro já mandou inúmeros sinais com conteúdo fascista. Então não surpreende. Basta pensar, por exemplo, né, a gente tem que resgatar isso aqui, o secretário da Cultura, o Roberto Alvim, que vai e faz um vídeo institucional, um vídeo para divulgar um prêmio cultural com um discurso do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do regime nazista. E daí slogans também, que são slogans que se remetem a slogans da Alemanha nazista, e toda essa estética também militarista, né, de uniformes, essas coisas, isso vai remetendo sim a um espírito fascista e não há dúvida nenhuma que isso impacta na composição desses grupos e no modo como eles estão se propagando agora e crescendo, né? De qualquer modo, que sirva de advertência mesmo. E também cabe a muita gente, né, principalmente aos pais, ficarem de olho aí o que seu filho está consumindo. Porque um dos alertas dados na reportagem é que, em muitos casos, os pais sabem que os filhos fazem. Em muitos casos, os pais sabem que os filhos estão consumindo conteúdo nazista. Então, sinceramente... Bem, de qualquer maneira, eu quero saber se vocês assistiram essa reportagem do Fantástico, se vocês têm observado o crescimento desse tipo de grupos extremistas ainda hoje, né? Porque houve um pico, certamente. Eu não sei até que ponto que isso ainda está se propagando, mas houve um pico, de fato, houve um momento no qual essas pessoas se sentiam fortalecidas, mas talvez agora esteja já um pouco em recuo, mas não sei. A gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses e anos, né? Porque esse tipo de contaminação do debate público pode ter efeitos duradouros. Uma geração inteira de jovens e adultos que foram inoculados com esse vírus aí da extrema-direita, com esse vírus da intolerância, com esse vírus do ódio, com esse vírus da violência. Então pode ser que o trabalho seja muito longo aí para tentar reverter esse cenário. E também, se você tinha visto a notícia do Olavo de Carvalho com o Covid,
Deixa aqui embaixo no comentário. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E só um detalhe, conseguimos chegar ontem aqui a 700 mil inscritos. Então eu quero agradecer cada um de vocês mesmo que acompanha desde o começo do canal, você que chegou agora, você que chegou ontem. Quero agradecer a todos vocês por dar essa força, por acompanhar, por assistir, por comentar, por interagir. Isso é muito importante. Eu leio boa parte deles e isso me ajuda também a pensar em conteúdos futuros. Então isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. De fato, a gente segue essa jornada. Em 2022 a gente tem uma luta importante para remover o Bolsonaro do poder e tentar reverter esse cenário agora de extremismo político. Então, vamos lá e se cuidem. Um abração e até mais. Tchau. Olá, turma do canal do Henry Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Todos os anos eu faço um encontro no começo do ano chamado Mapa da Mina. É um encontro onde eu pego e faço um resumo dos principais relatórios que leem a economia do Brasil e do mundo. Relatórios do CDE, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, do Banco Central. E aí explico para as pessoas de uma maneira super detalhada, com vários gráficos, o que está acontecendo e faço minhas previsões para a economia e para os investimentos ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos a gente tem acertado de uma maneira impressionante. É um trabalho, enfim, que demanda uma super energia, tempo e dedicação nossa. Esse ano vai ser no dia 20 de janeiro, agora, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar, é gratuitamente. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A gente se encontra lá.